Bom dia para vocês, tudo bem? Sejam bem-vindas. Que o Senhor abençoe. Me desculpa, eu me atrasei hoje. Me atrasei feio. A gente teve aqui uma dificuldadezinha agora no início, porque, enfim, gente, sai menino para a faculdade, sai menino para a escola, e o pai com o braço quebrado. E hoje o Caio tinha prova, não podia ajudar a levar os meninos na escola, então ele tinha que sair mais cedo para a faculdade. Então foi um negócio assim meio agitado. Mas tá tudo no controle, viu? Me desculpa por esse o motivo do atraso, por isso eu estou justificando com vocês, porque eu tenho um compromisso com vocês, além de ter um compromisso com meu Deus, né? Então, foi por isso aí o motivo do meu atraso, mas enfim. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos fazer aquilo assim de praxe, né? De todos os dias. Eu já vou compartilhar aqui e mandar para algumas meninas que eu vi que ainda não chegaram. Me ajude compartilhando também, por favor. Se você pode compartilhar esse momento com alguém, clica nessa setinha que fica aí embaixo. E aí, marca depois aí algumas pessoas. Assim que você clicar, vai aparecer as opções de você chamar as pessoas. Envie para algumas pessoas e vamos chamar elas para fazer parte aí da nossa campanha, né? Pronto, eu já fiz o meu. Nós estamos hoje dando continuidade aqui à nossa campanha. A nossa campanha dessa semana é pedindo, né, a Deus mais intimidade. E quem ontem tirou um tempinho, além aqui do devocional, para falar com o Papai do Céu, em forma de oração, não sei como que você, né, fala com Ele, mas enfim, um tempo de oração, um tempo de estudo da palavra. Quem conseguiu, por favor? Quem conseguiu, coloque eu consegui. Quem não conseguiu, coloque eu não consegui. Cléo, mas eu não vou dizer não. Eu não fiz, eu não vou dizer. Diz, coloca, porque isso vai ficar registrado na sua memória. E isso ajuda você a tomar as próximas decisões. É sério que eu tô falando. Seja verdadeiro, não tem problema. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer tudo. Gente, tomando suco pra ver se vai melhorando aqui a imunidade, que o negócio tá... Tenho alimentado muito mal ultimamente. Bom dia, bom dia. Olha aí que legal, algumas pessoas conseguiram, algumas não conseguiu. Mas é isso aí, olha. O importante é que você expresse: eu consegui e hoje eu vou conseguir novamente. Eu infelizmente não consegui, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou fazer, hoje eu vou fazer. Porque, meninas, a busca por intimidade é algo muito precioso, é algo que é assim, a chave, sabe? É o início. Então, fazer campanha é muito fácil. Principalmente campanha de prosperidade, campanha para Deus abrir uma porta não sei de quê, campanha não sei de quê. Parece ser muito fácil, mas uma campanha em busca de intimidade com o nosso Abba, com o nosso Papai do Céu, todas nós vamos ter mais dificuldade. Eu vou ter mais dificuldade, você vai ter mais dificuldade. Só que nós precisamos superar isso, que o grande X da questão tá aí nós buscarmos, nos esforçarmos para estarmos aos pés do Senhor, estudando sobre Ele, orando, falando com Ele. Ok? Então, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso devocional, que tem como tema essa semana, em busca da intimidade com Deus. Vamos fazer a nossa oração inicial. Eu já escolhi um texto assim muito profundo. Certamente eu sei que Deus irá falar conosco através desse texto, na reflexão da palavra. Então vamos agora orar. Abra o seu coração e fale com o Senhor nesse momento. Papai do céu, Senhor, nós encontramos agora na Tua presença, aqui no devocional, Paizinho. Jesus, obrigada, Pai, por esse momento.
Obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paciência, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai, obrigada, Senhor. O Senhor é tão bom para conosco, o Senhor é tão paciente, o Senhor é tão generoso. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tantas oportunidades que o Senhor nos dá. Todos os dias, Pai. Todos os dias, Senhor. O Senhor nos concede o direito de respirar. O Senhor nos dá vida. Oh, meu Deus, e muitas das vezes nós somos tão ingratas, tão ingratos. Mas o Senhor sempre está aí esperando. Sempre está aí com a sua paciência, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Oh, meu Paizinho, obrigada. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus que domina sobre todas as coisas, um Deus forte, guerreiro, um Deus que nos protege, um Deus já que deixou o maior presente que nós poderíamos ter, que foi pegar um único filho seu e mandar na terra para que fosse morto, para que entregasse a nós o direito de sermos redimidos, de sermos restaurados, de sermos tirado, Senhor, de uma condenação eterna e ter colocado em nossas mãos o acesso à salvação, o direito à salvação. Obrigada, meu Deus. Meu Deus, obrigada também por esse momento agora no devocional, onde todas as manhãs até aqui o Senhor tem permitido que estivéssemos nós, Pai, aprendendo um pouquinho de Ti, se relacionando contigo de forma intencional, Pai. Obrigada pelo devocional, Pai, de todas as manhãs, de terça a sexta-feira, desde janeiro. Senhor, pela sua bondade e misericórdia, permite que nós estejamos aqui, Pai. Obrigada, meu Deus, por isso. Quanto eu tenho aprendido, como eu tenho aprendido. Oh, Senhor, e enquanto for da Tua vontade, Pai, estarei eu aqui, Senhor. Enquanto for da Tua vontade, Deus, coloque essa chama ardente no meu coração. Mas no dia também, Paizinho, que o Senhor disser, agora não é mais assim, agora não é mais aqui, agora não é mais desse jeito. Que eu possa também entender, Pai, um novo chamado, uma nova posição, um novo caminho, que o Senhor vá nos entregando, que o Senhor vá nos revelando, Pai, dando-nos direção, Paizinho, em nome de Jesus. Me usa, Senhor, agora pela manhã, como instrumento nas Tuas mãos. Se é da Tua vontade falar conosco nesta manhã, Pai, use essa palavra que vai ser lida e que pode ser ministrada através de Ti, Senhor. Eu estou aqui somente para transmitir aquilo que o Senhor tem para nos oferecer nesta manhã. Eu tenho certeza que será o combustível necessário para continuarmos no dia de hoje. Que o Senhor, Pai, venha nos iluminar através do Espírito Santo e que a Sua palavra e que a Sua mensagem seja transmitida aos nossos corações. Eu oro também abençoando cada mulher, cada homem que está agora aqui no devocional. Eu oro também abençoando aqueles que irão assistir esse conteúdo depois, Pai. Talvez à noite, talvez no final de semana, talvez à tarde. É você, eu não sei quem é você, mas o Espírito Santo do Senhor pode te alcançar nesse momento. Você que vai assistir esse conteúdo depois, que o Senhor seja um grande Deus na sua vida, mas que também Ele já é, por sinal, mas que também você reconheça a soberania desse Deus, a paternidade desse Deus, o quão especial é esse Deus, e que você seja abençoado no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, e te agradeço. Nos dê, Senhor, um momento agora na Tua presença de muito crescimento e de muita intimidade, Pai. Porque essa semana, Senhor, nós estamos aqui de forma intencional, buscando no Senhor mais intimidade, Pai. Nós entendemos, Paizinho, que precisamos, como filhas, como filhos, entender mais sobre o nosso Pai, saber mais quem é o nosso Pai, ter essa presença conosco. Por isso nós estamos aqui, Senhor, orando, falando contigo, pedindo que o Senhor venha nos encha-nos da Tua graça, Pai. Encha, Senhor, da Tua presença.
Paizinho, nós estamos aqui também lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, tirando lições para aplicar na nossa vida diária aqui na terra, Senhor, e que a Tua presença seja real nas nossas vidas. É isso que estamos fazendo de forma intencional, Pai. Esse é o nosso objetivo essa semana. Buscar a Tua presença, Pai. A Tua presença. Queremos ser mais íntimos de Ti, Paizinho. Queremos estar contigo, Paizinho. Queremos que o Senhor esteja conosco e que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso consolador, seja o nosso orientador, seja o nosso mentor, aquele que conduz as nossas vidas, a nossa mente, as nossas decisões, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, amém. Que Deus possa continuar nos abençoando. E aqui, como estamos em busca por intimidade, se alguém puder escrever nos comentários assim, ó, buscando intimidade em Deus, escreve para mim assim que eu vou fixar aqui para que as pessoas que estão chegando saibam que nós estamos aqui essa semana com um objetivo claro e específico, que estamos buscando intimidade em Deus, tá bom? Escreve aí para mim, por favor. Então, hoje pela manhã, nós vamos meditar em um contexto em que Deus fala com Moisés. O relacionamento de Moisés e Deus, Deus e Moisés. Obrigada, Raimunda. Deus abençoe você. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, pra gente ficar bem certinho, o texto que eu vou ler, para que vocês saibam e possam acompanhar. Isso, inclusive, meninas, deixa eu dar uma dica. Ontem eu fiz a minha campanha, já era bem tarde. E aí, a gente leu, o meu esposo leu em um texto da Bíblia que não era o nosso texto que eu li ontem. Só que hoje pela manhã eu decidi que eu vou ler, eu vou aprofundar a leitura do texto que eu leio aqui no devocional, viu? Então, como que... É uma dica, tá? Não tô dizendo que você tem que fazer assim, mas eu vou fazer assim a partir de hoje. Por exemplo, eu vou ler Êxodo 33, versículo 15 e o versículo 16. Aqui no devocional, porque aqui o nosso tempo é resumido, né? Mas quando for à noite, porque eu vou conseguir fazer de forma com mais calma, estudar um pouco mais à noite. Aí eu vou ler mais todo o capítulo 33 de Êxodo. Vou refletir mais sobre essa história, vou querer saber mais sobre por que Moisés tinha intimidade com Deus, por que Deus, né, qual foi o propósito, né, de Moisés ser tão usado por Deus, enfim. Eu vou levantar várias questões para que eu possa aprender mais, porque, gente, intimidade com Deus não é só arrepio, sabe? Tem muitas pessoas, só aqui entre nós, viu? Só aqui entre nós. Mas até eu mesma, até algum tempo atrás, eu era muito equivocada com isso. Assim, às vezes eu vi uma pessoa, sabe aquela pessoa do reteté? Que grita, glória a Deus, aleluia e tal, e tal. E que, sabe, que o povo fala assim, nossa, fulano é só o fogo puro, fulano é muito espiritual, fulano é não sei o quê. Mas, infelizmente, tem muita gente que é desse jeito e no fundo, não tem intimidade com o Papai do Céu. Então, por que eu tô falando isso aqui bem baixinho, só para vocês ouvirem? Intimidade com o nosso Abba, com o nosso Papai, a gente tem. A gente recebe, a gente encontra, porque, na verdade, intimidade não é nem que a gente recebe. Intimidade não é um dom, não é um talento. Intimidade a gente busca. Sabe? Vocês conseguem entender?
Oh, é bom, vocês podem. Foi tão bom vocês escrevendo, porque vocês já fixam, gente, na memória. Vocês podem escrever. Intimidade. A gente busca. A gente busca intimidade. Intimidade precisa ser buscada. Intimidade a gente não é algo que você tá aí, o papai do céu fala assim, não, eu vou dar intimidade pra fulana. Sem você buscar, sem você fazer nada. Não, intimidade não é um talento. Intimidade não é um dom. Sabe? Intimidade só se encontra buscando, onde há duas partes, onde há nós e Deus. Nós e Deus, eu e o meu Deus, eu filha e o meu pai espiritual. Então eu busco, eu oro, eu falo com ele. Imagina, nós com a nossa mãe, eu não sei se a sua mãe mora longe, a minha mora muito longe. Às vezes eu fico sem falar com a minha mãe, me dá um peso na consciência, sabe? Por causa que vocês sabem como é que é a minha vida, corrida demais da conta. Tem dia que eu não consigo falar com ela, aí vai ficando assim 1 dia, 2 dias, meu Deus, eu não falei com a minha mãe. E vai me dando um trem ruim, sabe? Eu preciso falar com ela. Intimidade é isso, a gente precisa falar com ele. A gente busca, e aí vai criando uma intimidade. Tá tudo certo, né? Eu acho que essa chave, assim, é muito importante você ter ela. Intimidade eu não ganho de Deus como um presente. Intimidade eu busco. E aí eu vou conseguindo. E aí ele vai entregando, ele vai ficando mais próximo. E eu também. E aí a gente vai tendo um relacionamento espiritual. Certo? Então, Rosângela, eu não entendi. Eu não entendi, se você puder ser mais específica. Na verdade, você não fez uma pergunta, né? Você só comentou. Então, um comentário assim vago, não entendi o que você quis dizer. Mas, enfim, se você achar que quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Então, gente, é assim que acontece com pai e filho. E a mesma linha de raciocínio para o nosso pai espiritual, para o nosso Abba, para o nosso Deus. E aí a gente vem para o contexto. Dentro da sua Bíblia, no segundo livro, o que se chama Êxodo, no capítulo 33, diz o seguinte, é um capítulo que vai falar sobre o anjo de Deus irá adiante do povo. Então, todo esse capítulo, Moisés roga a Deus a sua presença. Então, todo esse capítulo está falando em um momento em que o povo de Israel, que estava sendo conduzido por Moisés, o povo estava perdido, o povo tinha, porque o povo vivia assim, ó, não é diferente dos dias de hoje. O povo via os milagres acontecendo, o povo via Deus operando grandes milagres. O povo acreditava, o povo estava ali, de repente, o povo virava a cabeça. Não estava mais temendo a Deus, não estava mais confiando em Deus, não acreditava mais nas promessas de Deus, duvidava. Deixava de reconhecer quem era Deus na vida deles. E de repente aquele povo começava a passar por grandes dificuldades de novo. E em um momento na história, Deus ficou muito chateado com o povo. Muito chateado. Deus falou assim, olha, vou deixar vocês. E Moisés clama por socorro. Moisés sendo um líder daquele povo. Moisés, ele se rasga na presença de Deus. Ele abre o seu coração. Moisés começa a falar com Deus de uma forma muito profunda, muito intencional. Deus tem misericórdia de nós. Deus não nos deixa. E aí eu gostaria de ler. A gente tem tempo para isso, eu vou ler. E você preste bastante atenção. Talvez você está dirigindo, está no trânsito. Talvez você já está trabalhando com fone de ouvido, né? Deus abençoe sua vida. Por mesmo assim se esforçar, né, para estar nesse momento aqui junto com a gente. Olha, o capítulo 33, ele começa assim, ó. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito.
subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente, para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses povos eram inimigos do povo de Israel. Era tudo, sabe, tudo pessoas que se levantavam contra, que guerreavam contra o povo de Israel. Era uma coisa muito complicada. Mas aí Deus fala para Moisés: põe a caminho, que eu vou com vocês. Mas, versículo 3: subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Olha o que Deus está falando. Só que vocês vão, só que eu não vou no meio de vocês, pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Gente, pensa como estava a situação desse povo, para Deus falar uma coisa dessa com Moisés. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Para quem não conhece essa história, nós estamos diante aqui de um contexto da época em que Moisés havia subido para o Monte Sinai para receber de Deus as leis, né, os mandamentos. Foi quando Deus falou com Moisés. Moisés ficou ali 40 dias jejuando e orando. Deus entregou as leis para Moisés. Quando Moisés desce, gente, quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo tinha construído um bezerro de ouro para adorar. Nós, seres humanos, somos necessitados, qualquer um de nós, qualquer raça, qualquer religião, qualquer lugar no mundo que tiver um ser humano, dentro de nós temos uma necessidade de adorar algo. A gente não consegue viver, sabe, sem acreditar no nada. Não existe. Tem gente que acredita numa energia, tem gente que acredita no espírito, não sei o quê. Tem gente que acredita na vaca, tem gente que acredita no boi, acredita na cobra. Tem que colocar a sua fé em alguma coisa. Todo ser humano na face da terra, ele necessita, faz parte da nossa composição, faz parte da nossa essência. A gente tem que adorar alguma coisa. Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora a casa que tem gente que adora o status que tem. Vocês estão entendendo? Todo ser humano ele tem a necessidade de criar fé em alguma coisa. E na verdade, tudo isso é muito equivocado. Sabe, essa questão de confiar no dinheiro, de confiar no status que tem, no tanto de diploma que tem, na intelectualidade que tem. É tudo uma forma que o homem encontrou e que é errada, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos confiar, ter fé apenas no Deus Criador. Quando Ele nos fez, Ele deixou em nós, na nossa substância, na nossa organização, né? Eu estou imaginando agora um computador. Na nossa programação, Deus fez a gente e deixou essa necessidade em nós. E isso é para ser suprido somente nele. Essa necessidade que Deus, quando nos fez, deixou para que a gente fosse preenchida, essa necessidade, que a gente preenchesse essa necessidade em nós, é como se fosse o celular que a Apple fabrica. E a Apple fabrica um celular que ele precisa carregar, colocar na tomada. Ele precisa carregar. É mais ou menos o mesmo sentido. Perdão pelo meu exemplo bem, né?
longe da soberania de Deus e da capacidade humana, mas só para nós, na nossa limitação da nossa mente, para nós entendermos. Nós fomos criados com essa dependência de termos que ser abastecido por um ser espiritual, por uma presença espiritual. E essa presença espiritual é quem nos fez, o próprio Deus. Então nós precisamos ser colocados na tomada todo dia e ser enchido dessa presença. Gente, uma linguagem muito figurada, por favor, me entenda. Entende? Assim como o celular precisa carregar a sua bateria, nós precisamos nos achegar a Deus. E o homem, porque tem um livre-arbítrio e porque, infelizmente, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, o pecado agora faz parte também dessa estrutura, infelizmente. Essa estrutura que nós estamos falando aqui, o pecado, infelizmente, faz parte disso. E a participação do pecado aqui é para tirar o homem dessa conexão com Deus. O pecado é como se fosse uma rachadura que tem, talvez, na parede da sua casa. Não sei se você já viu, se não tem, graças a Deus por isso. Mas eu já morei em casa que tinha rachadura no muro, rachadura na parede. Tem uma rachadura e tira essa conexão. O pecado faz isso. Mas antes do pecado, isso era muito próximo, isso era junto, conectado. Era como se o seu celular tivesse na tomada o dia inteiro e a noite inteira. E todas as vezes que você pegasse ele para usar, ele estaria topado, 100% carregado. E em nenhum momento o seu celular ia fraquejar com falta de bateria. O Senhor fala, tá escrito em Gênesis, que Deus, ele ia todo dia no Jardim do Éden e se relacionava com Adão e Eva. Eles conversavam, eles eram íntimos. Eles tinham um diálogo perfeito. E quando a serpente usa a Eva e vai também até Adão, e acontece isso que nós sabemos, houve uma ruptura. O homem, Adão, a Bíblia fala que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele se escondeu. Tá vendo o perigo de quando a gente tem medo e o medo nos para? O medo diminui a nossa fé. O medo tira o nosso relacionamento com Deus. O medo essencial, porque existe dois tipos de medo. O medo que você vai atravessar a rua e você fala, pera, eu preciso olhar de um lado e do outro para me ter certeza que não vem carro. Porque senão eu posso ser atropelada. E aí você olha, vê um caminhão, você fala, não, vou esperar, esse caminhão tá muito rápido. É o medo necessário. Ok, esse medo. Agora o medo que te faz parar, o medo que te faz diminuir a sua fé, o medo que te faz esconder de Deus, o medo que te faz esconder do seu propósito, o medo que te atrapalha em tudo, esse medo não vem de Deus. Esse medo não é essencial, ele não faz parte, ele não foi criado contigo. Cuidado com esse medo. Então, a gente percebe que no relacionamento entre Deus, entre o Criador e a sua criatura, entre o Pai e o Filho espiritual, ele foi rachado, ele foi trincado, ele foi estragado por Satanás lá no Jardim do Éden. E é por isso que hoje, eu e você, nós precisamos buscar por intimidade. Nós precisamos buscar. Foi perdido isso. Precisamos buscar. Gente, isso aqui é tão simples, mas isso aqui faz tanto sentido. E quando Deus está falando com esse povo aqui, Deus está falando com Moisés lá no Monte Sinai, está entregando os 10 mandamentos para Moisés. Quando Moisés desce do Monte Sinai, está lá embaixo, o povo construiu um bezerro e estava adorando esse bezerro de ouro. Adorando, porque o povo, nós, seres humanos, precisamos adorar alguma coisa. Tá na nossa, como eu disse para vocês, na nossa composição. Foi Deus que deixou essa pessoa aqui, ó,
todas elas precisam se encher da minha presença. Caso não tenha, serão pessoas vazias. É por isso, meninas e meninos, que tem muitas pessoas que têm tudo, muita grana, muita comida gostosa, muito caviar, muitas viagens internacionais, muitos momentos top na cabeça, na memória. Mas mesmo assim são pessoas tristes por dentro. Tantas pessoas que sobem em palco e que são aplaudidas, e que são gritadas, e que são, sabe, elogiadas. Milhares, gente que fazem show para milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas, e que recebe muito aplauso, muito grito. Vai lá, faz o seu show, arrebenta, e quando termina o show, vai usar uma droga, vai chorar, vai voltar para casa sedenta, vazia de algo. Porque mesmo tendo tudo aquilo, naquele momento tá em êxtase, tem tudo, tá top. Quando aquilo some, quando aquilo para, cessa, imediatamente está vazia. Isso é falta de Deus, isso é falta da presença dele. Cleo, mas eu não sou da igreja, então assim, eu não vou sentir essas coisas. Ei, não é esse negócio se é de igreja ou não é de igreja, não. Até porque a igreja somos nós. Não é sobre isso, é todo ser humano. E aí é por isso que tem muitas pessoas que vai buscar preencher isso numa terapia, numa viagem, numa dose maior de droga, num outro relacionamento, sabe? Às vezes a pessoa está passando por esse processo de não ter essa felicidade, de não ter essa paz, de não ter esse negócio que tem muitas pessoas que não sabem nem expressar. Ela acha que tem que buscar uma segunda pessoa no casamento, no relacionamento, acaba arrumando um amante ou uma amante, porque acha que o problema é no casamento. Não, meu casamento esfriou, meu casamento acabou, não tem mais graça, não tem mais nada de inusitado, não tem mais nada de, sabe, aquele negócio, não tem mais isso. E aí começa a dar brecha, e aí começa a arrumar outras questões fora. De repente tá tendo aí um relacionamento, sabe, fora do casamento. Na verdade, o problema estourou dentro do casamento, mas a essência, muitas das vezes, não estou dizendo que todos são, mas na maioria das vezes, a raiz desse mal não começou exatamente numa questão do casamento. Começou num buraco em um dos cônjuges ou nos dois. O buraco daqui de dentro que não foi preenchido de dentro para fora. A falta da presença, a falta da intimidade com o Criador. Esqueceu de ir na bateria, de ir na tomada carregar as baterias. E aí não vai, e aí não flui. Aí sabe o que acontece? Isso vai indo, vai agravando, de repente deixa de ser um problema de bateria e passa a ser deixa de ser um problema de bateria descarregada. Sabe a bateria descarregada do celular? É muito simples de resolver. Põe na tomada, dentro de alguns minutos você tem carga novamente. Só que quando fica muito tempo sem ser carregado, sem ser usado, de repente vai colocar na tomada para carregar, a bateria não tem força para carregar. É um problema agora mais grave. É um problema mais grave, é a bateria que se foi. Usando na linguagem espiritual, aí não é mais um problema só de intimidade. Não é um problema só de não ser aquela pessoa mais sensível à voz do Espírito Santo, uma pessoa mais sensível à voz do seu Pai, né, do seu Deus. De repente já é uma pessoa que está com crise de identidade. Uma pessoa que não sabe mais quem ela é no processo, que ela olha e fala assim, eu nem sei se eu acredito em Deus. Eu nem sei se Deus existe, se Ele tá me ouvindo. Quer saber? Eu acho que mesmo que eu tô meio incrédula. Sabe? E aí começa a agravar.
É onde tem milhares e milhões de pessoas todas confusas com crise de identidade. E aí pronto, crise de identidade trava tudo. Travou. Porque se você não sabe o que você tem, o que você sente, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, em quem você acredita, se você não tem mais essa força, essa energia, se a sua bateria não consegue mais receber a recarga, é um problema instalado e grave. Gente, faz sentido vocês estão tão caladinhos. Mas o Senhor ministra no meu coração e eu espero que esteja falando com você. Talvez você seja essa pessoa que Deus está falando contigo. Ou talvez você já viu alguém passar por isso. Ou talvez você olha para tudo isso e você nunca passou, nunca viu ninguém passando por isso. Acho difícil isso não acontecer. Acho difícil isso não acontecer. Mas você compreende que isso faz total sentido. Quando a gente fala de busca de intimidade em Deus, a gente fala de relacionamento, eu tenho que buscar. Amém, gente? E o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. E quando Moisés desce e vê aquilo, o líder, eu fico imaginando, gente... Eu não sei, porque tudo que é relacionado à liderança me move muito, porque você passa por esses processos, é como se você sentisse, sabe? O líder olha para tudo aquilo, 40 dias orando, buscando a presença de Deus, buscando intimidade com Deus, buscando direção. Cara, direcionar. Era uma multidão, eram milhares de pessoas, de família, que estavam na responsabilidade de Moisés. Era um cargo de muita responsabilidade. Aquele povo nômade que não tinha casa, o povo andava perambulando pelas terras, totalmente guiado por Deus. Quando Moisés desce, aquele povo está adorando um bezerro de ouro. Moisés joga as tábuas da lei no chão. Sabe, ele não aguentou, ele não segurou, quebrou as tábuas da lei. E Deus fica muito irado com o povo. Deus fala pra ele, fala assim, olha, vocês vão, pode ir, mas eu não vou com vocês, eu não vou. Gente, isso é muito triste. Quantas vezes isso já aconteceu? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. De eu tomar as minhas decisões e de eu saber que eu caminhei por anos com as minhas próprias pernas. Deus fala assim, ó, você vai. Eu te dou comida, eu te dou vida, eu te dou força para trabalhar, eu te dou o sol para iluminar o seu dia, eu te dou a chuva, eu te dou. Você pode ir. Mas não é com a minha aprovação. Não foi isso que eu sonhei para você. Esse não é o meu desejo para sua vida. Isso não faz parte daquilo que o seu Pai, o seu Deus, desenhou para sua história. Mas pode ir, você tem o direito de escolher, vai. Gente, esse momento é muito triste. Esse momento é muito perigoso. Ainda bem que o nosso Deus, a justiça dele, eu falo que a justiça de Deus tem uma pitada de misericórdia. Porque, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já seríamos consumidos vivos. Nós teríamos sido consumidos vivos se não fosse as misericórdias de Deus. E diante desse contexto, Moisés volta para os pés de Deus. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia do teu povo. É por isso que a gente vê muitos jovens, isso acontece muito na vida de jovens, de mães que ficam de madrugada de joelho orando por um filho. Filho que tá enchendo a cara nas drogas, filho que tá virando a noite nas baladas, nas festas rave, enfim, em tantos outros lugares, em tantas outras circunstâncias, e mães que estão de joelho no chão orando. Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Ainda bem que tem gente com o joelho no chão. Oh, meu Deus. Gente, faz muita diferença. Aquela pessoa que entendeu o caminho das pedras,
Aquela pessoa que entendeu que buscar, que clamar por Deus, de buscar intimidade com Deus, é necessário colocar o joelho no chão. Antigamente, muito antigamente, uns 10 anos atrás, eu achava que isso era um dom em que Deus chamava aquelas irmãs do coquinho para fazer isso. Eu olhava para tudo isso e eu falava, gente do céu, acho muito lindo. Mas eu nunca serei igual essas irmãzinhas, as irmãzinhas do coquinho, que vai para a igreja 7 horas da manhã, orar todo dia pela manhã. Outras que não vão, porque também não importa se vai para a igreja, se é dentro do seu quarto, não importa onde você esteja, se você está trabalhando, se você está dentro do seu carro, o importante é que você fale, que você rasgue o seu coração. Se você está em cima do monte como Moisés, não importa onde você esteja. Mas hoje eu entendo, eu era muito equivocada com relação a isso. Se eu tiver uma pessoa do meu lado, da minha família, que faz isso, eu tô feita, não preciso eu fazer isso. Vou usar minha energia, vou usar as minhas estratégias, a minha força, a minha expertise, vou trabalhar, deixa as irmãs do coquinho orando e certamente o que elas vão pedir ali, se eu tiver alguém que ore por mim, tá tudo certo, cada um faz o seu papel. Olha a minha visão equivocada. Minha amada e meu amado. O Senhor me fez entender, já que eu não tirava tempo para ler a palavra dele, porque tá tudo aqui. Se eu fosse uma filha obediente, eu começava a estudar de forma mais intencional a palavra e eu ia descobrir. Mas ele, como é um pai, como ele me amou primeiro, como ele me escolheu primeiro antes de eu escolher ele, porque ele me conhece, porque ele me ama, porque ele é amor. Ele me jogou num processo para eu entender, assim, na prática, como que funcionam as coisas. Até eu entender que cada um tem a sua particularidade em Deus, que cada um veio dentro da sua caixinha e lá tem um cabo para carregar, que tem que enfiar na tomada e ser carregado. A gente não compra, aqui em casa somos 5 pessoas, compra 5 iPhone, um carrega e todos os outros tá top, não precisa carregar. Não funciona assim. Desculpa o meu exemplo de novo. Mas cada um de nós tem dentro de nós, na nossa essência, a necessidade de sermos abastecidos por uma presença. E essa presença, ela só está em nós quando a gente quer e busca por ela. É desse jeito que funciona. E quando a gente busca por essa presença, busca intimidade em Deus, a gente não deixa de ter luta. Nesse mundo tereis aflições, mas eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Se vocês estão em mim, vocês também serão vencedores. Então, quando a gente está em Deus, a gente não vai ficar livre das lutas. Pessoas na nossa família vão continuar morrendo do mesmo jeito. Empresa pode falir na nossa mão. Pessoas podem falar de nós, podem nos criticar, pode levantar contra nós. Tudo pode acontecer, tudo isso conosco. Mas a diferença é que quando temos a presença, a intimidade com Deus, relacionamento com Ele, Ele preenche aquilo que nós precisamos. Que é aquele buraco interior que todo mundo tem. Essa presença preenche essa pessoa. E essa pessoa entra na cova dos leões, mas o leão não come ela. Essa pessoa entra na fornalha de fogo, mas o fogo não consome ela. Essa pessoa passa por uma crise no casamento, mas o seu casamento não é destruído. Muito pelo contrário. Passa 10 anos, você olha, tá lá aquela pessoa fazendo uma viagem de lua de mel e fala assim, o Senhor restaurou meu casamento. Hoje nós somos ainda mais carinhosos um com o outro. Hoje a gente se ama ainda muito mais. A gente entendeu que nós passamos por um processo para reconstruir, para sermos ainda mais fortes. E hoje a gente ainda é usado para aconselhar casais, para dar palestras sobre casais, para reestruturar outras famílias. Hoje nós somos instrumento nas mãos de Deus. Então a vida com Deus é assim. Essa intimidade que todos nós devemos buscar com Deus é por isso. E aí a gente tem e pode ter, se quiser, tudo isso.
carro bom, casa boa, viagens top, muitos cursos superior, não tem nada de errado. Você pode ter tudo isso, mas você olha para tudo isso e você fala, tudo isso é bom, mas ter o meu Deus aqui dentro comigo ainda é muito melhor, é muito bom, é muito melhor do que tudo isso. Você vai entender que tudo isso é bom, mas andar com Deus e ter a presença é algo maravilhoso. Ontem no devocional a gente aprendeu com Davi que Davi disse, Senhor, tira de mim tudo, mas não tire de mim o teu espírito. É a presença. E aqui Moisés roga pela presença. Moisés fala, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, como o Senhor tá mandando nós ir. Gente, preste bem atenção, isso aqui, eu não vou concluir essa mensagem hoje, eu vou deixar para amanhã, porque eu preciso terminar agora. Mas nós vamos entender amanhã, eu vou levantar duas coisas aqui importantes. Hoje eu vou continuar estudando esse texto na campanha à noite, que eu vou continuar fazendo. Que é essa nossa aqui, buscando intimidade. Por que que Deus continuou com uma promessa? Deus podia ter falado assim, ó, povo, seus bandos de incrédulo, vocês já estão me substituindo por um bezerro de ouro. Então aquela promessa que eu fiz pra vocês, esquece. Não é isso que o pai da terra faz? Meu filho, eu te prometi uma bicicleta, se você ficasse assim, assim, assim. Você não se comportou direito, esquece, não vou te dar mais bicicleta. Não é assim que nós agimos com os nossos filhos? Mas a palavra diz que mesmo que um pai abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei. A promessa que Deus faz, a aliança que Deus faz com o homem, Deus não volta atrás. Deus havia prometido que colocaria aquele povo na terra prometida. Que a terra prometida era do povo. Deus não disse pro povo, olha, já que vocês estão adorando o bezerro de ouro, esquece terra prometida. Vocês não vão mais não, pode parar. Deus disse assim, ó, levanta e vão. Pode ir para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. Ou seja, a promessa continuou, mas a presença afastou. E aí? O que é mais importante? A promessa ou a presença? Meu Deus, isso é muito profundo. Isso é muito forte, gente. O que é mais importante? A promessa ou a presença? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente aprenda e continue aprendendo que nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou sair daqui agora, vou cuidar do meu corpo. Hoje eu vou pra academia, hoje vai dar certo, em nome de Jesus, porque ontem não deu. Vou cuidar do meu corpo, depois eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida profissional, dos meus compromissos. Daqui a pouco, logo mais a pouco, vou almoçar, vou alimentar o meu corpo de novo. Da mesma forma, eu preciso entender que eu preciso alimentar o meu espírito. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É que à noite eu vou fazer de novo. Cléo do céu, mas é muita coisa. Todo dia, todo dia. Você não vai no banheiro todo dia, não come todo dia, do mesmo jeito. E aí é por isso que, assim, você tá passando por uma prova lascada, você tá quebrada, só Deus e a gente sabe que a gente passa. O outro chega e fala assim, nossa, Cléo, como ontem eu ouvi isso. Ontem eu fiquei um tempão na loja. Foi muito bom, eu gosto de ficar na loja, recebendo as minhas clientes e tal. Chegou uma cliente e disse assim, Cléo, eu te acompanho. Cléo, é tão interessante como você transmite uma paz. Aí eu fiquei assim, eu falei, Jesus, Senhor, tem misericórdia, Pai. Só o Senhor para fazer isso na minha vida. Eu transmiti paz. Acelerada do jeito que eu sou, tão falha, tão errante. Como eu transmito paz? É isso assim, Cléo, você fala assim de Deus, seu jeito de ser, de falar. Eu falei, é só Deus. Eu falei pra ela, eu falei assim, minha amada, pois você tá vendo Jesus em mim, porque essa não sou eu. Se tirar Jesus de mim, você vai ver um trator passando por cima de você. É Jesus, minha amada, na minha vida. É Ele. É Ele. Vamos nós duas. É Ele. É por Ele e para Ele. É a graça dEle na minha vida. Por isso que nós precisamos ligar nossa tomadinha, nosso cabo na tomada todo dia. Por isso que isso significa que precisamos estudar a palavra, orar.
todo dia. Amém? Papai do céu, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações algo simples, tão simples, mas tão importante, tão verdadeiro. Oh, Pai, a estrutura, a coluna de tudo, Senhor, no reino é isso, sobre a presença, sobre a intimidade. Oh, Senhor, faça com que essa palavra possa ser ministrada no nosso coração durante todo o dia de hoje, que nós possamos ficar meditando nela. Pai, Espírito Santo, entrega essa mensagem no coração dessas pessoas, para que elas possam receber, Senhor, algo novo do Senhor, uma forma nova de entender, uma percepção nova, uma nova mentalidade em Ti, Pai. Senhor, entendemos que só a transformação com a nova mentalidade, meu Deus. Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, trabalhe na mente das pessoas para que elas possam ser convencidas, Pai, sobre algo tão, tão importante. Senhor, meu Deus, que essa palavra continue sendo ministrada, Pai, todo dia de hoje, em todos os nossos corações. E você que assistiu esse conteúdo depois, que possa também ser tocada por essa palavra. Porque essa palavra não vem de mim. Eu não consigo falar essas palavras nem para mim mesma dentro do meu quarto sozinha. Quanto mais aqui ao vivo. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, muito obrigada por ter me usado mais uma vez como instrumento nas tuas mãos. Obrigada, Senhor. E eis-me aqui, Paizinho, que a tua graça e a tua misericórdia seja comigo, para que eu possa me levantar todos os dias, Pai, com essa convicção pela qual eu fui chamada, de transmitir, de ser uma mensageira, Pai, e de me levantar todos os dias para levantar outras pessoas. E que da mesma forma, Senhor, Tu possas, Pai, levantar mais e mais mulheres. E se for da Tua vontade, Pai, levanta mulheres daqui do meio desse devocional. Levanta mulheres para levantar outras vidas, Senhor. Promova, cura mulheres, Senhor. Levam a elas a ter experiências mais profundas contigo, Pai. Para que elas possam entender de fato, Senhor, todos os dias. E descobrindo um pouquinho mais quem é o Deus da vida delas. Quem é esse Pai tão poderoso na vida delas, Senhor. Levante essas mulheres. Coloca a palavra de sabedoria na boca delas, coloca mais intimidade, Senhor. Elas estão buscando por intimidade, Pai. Entrega na porção devida da busca delas. Se elas estão buscando muito, Senhor, entregue, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa essas vidas no nome de Jesus e que elas sejam prósperas em tudo, espiritualmente falando, financeiramente falando, emocionalmente falando, em todas as áreas da vida delas, que elas sejam prósperas, que mesmo passando por lutas, por guerras, por tempestades, por dificuldades, por crise econômica, por crise em todas as áreas da sociedade, mesmo passando por isso, que elas sejam, Pai, árvores frutíferas, como o salmista já dizia, Senhor, que possa ser como uma árvore plantada na beira do riacho, que produz sem medida, na hora da estação e fora da estação, em todo o tempo, que seja prósperas em todas as situações. Isso eu te peço como filha, Paizinho, em nome de Jesus. Nós queremos ser mais íntimas de Ti, Pai. Queremos ser mais próxima do Senhor. Eu quero, Pai, conhecer coisas profundas no Senhor. Eu quero, Senhor, ter experiências profundas contigo. E tudo isso, Senhor, é para edificar a minha vida e para levantar a vida de outras mulheres, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e em nome de Jesus eu já te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que iremos receber das suas mãos. Amém. Amém, no nome de Jesus. Toma posse dessa oração. Coloque a sua fé em exercício. Às vezes você tem dificuldade de se expressar ainda. Ainda eu digo, porque isso aqui é um exercício. Porque isso aqui é uma questão de acreditar aonde a sua fé vai, aonde a sua mente vai. Mas vá se exercitando, que o Senhor vai te usar poderosamente. Amém? Mas nunca esqueça. A primeira chave que abre a primeira porta é a intimidade, é saber quem você é no processo e quem Deus é na sua vida. Continue buscando por Ele. Não se esqueça, tá bom?
E como todos os dias eu tenho um compromisso aqui de não deixar você esquecer, e você que não sabe, te convidar. Tá aqui no devocional é maravilhoso, mas o Senhor também já tem colocado no nosso coração de organizar evento para juntar mulheres presencialmente, sabe? Pra gente abraçar, pra gente contar nossas experiências, os nossos sonhos, pra gente ouvir outras mulheres palestrando em diversas áreas. O Senhor tem colocado em minhas mãos algo extraordinário para levantar mulheres. Então anota na sua agenda, nós vamos ter um encontro pessoal aqui em Goiânia, será em Goiânia de novo dessa vez, numa chácara maravilhosa, numa tarde de sábado, do dia 24 de setembro, que acontecerá o segundo encontro das Amigas de Deus. Nesse encontro nós vamos ter palestra em diversas áreas. Na área emocional, na área espiritual, na área empresarial. Vamos ter muitas conexões com mulheres, mulheres que vão ter a oportunidade de divulgar o seu talento, de divulgar a sua área de atuação no mercado. Enfim, será um dia, mais um dia, em que o Senhor escolheu para estarmos juntas, tá bom? Então você é minha convidada. Hoje eu vou ter uma reunião com a nossa equipe do evento e assim que já tiver pronto o link certinho, eu disponibilizo para vocês e a gente vai se falando, explico direitinho como será, tá bom? Um beijo, fica com Jesus, Ele te ama, Ele te amou primeiro, tá bom? Nunca esqueça disso e vamos buscar a presença dEle, porque intimidade a gente não se ganha, a gente busca. Intimidade não é um presente. Intimidade é um relacionamento. Gente, dá um post no feed, não dá? É isso que eu vou postar lá agora. E aí, se vocês puderem, curte, compartilha, comenta, faz o que vocês quiserem. Vocês são livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Intimidade não é um presente. Intimidade é um relacionamento. Meu Deus, como é forte isso. Um cheiro, fica com Jesus e até daqui a pouquinho nos stories. E no feed também, me dá um minuto para mim postar lá.